direta ou indireta, para a casa do Senhor. O que você faz, meu irmão, minha irmã, não é como muitos pensam. Vai encher o pastor, vai encher a casa do pastor, a conta do pastor. Não, você está entregando para Deus, você está devolvendo para Deus. O pastor é o escolhido, o mensageiro do Senhor, um administrador daquilo que o Senhor tem deixado aqui na terra. Como eu e você também somos administradores na nossa casa, porque se não tiver quem administre, como é que vai dar certo? Como é que vamos conseguir pagar conta? Como é que vamos conseguir comprar? Como é que vamos conseguir fazer as coisas? Silencie as vozes que não querem ter a prosperidade da casa, da igreja do Senhor. Silencie as vozes que não querem ver você abençoado, porque se você retém as bênçãos do Senhor, se você retém o que é de Deus, Ele também retém a bênção dele, porque você não é obediente, mas porque você está sendo desobediente. A palavra do Senhor nos diz: trazei à casa do Senhor os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor, e fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as portas, as comportas e as janelas do céu. Diz o nosso Deus na sua palavra. Quer ter prosperidade, meu irmão? Você acha que você ser próspero é maldição? Não é. Você ser próspero é bênção. A palavra do Senhor nos diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não traz consigo dores. O melhor é para nós, o melhor é para os obedientes, para os tementes, para aqueles que quando acordam, eles glorificam o nome do Senhor. Quando deita, glorifica o nome do Senhor. Tudo que vai fazer, ele pensa primeiro se ele está agradando ou não ao nosso Deus. Você não vive para homens, você não vive para o que os outros pensam ou acham ou falam. Você vive para Deus. Você é propriedade peculiar de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O teu valor não tem dinheiro aqui na terra, ouro, prata, joias, que compre o teu valor. O valor de uma alma vale mais do que o mundo todo. Você tem que se olhar e se orgulhar. Eu sou valioso, eu sou valiosa. Pode o mundo não entender e não achar, pode as pessoas que convivem comigo não achar, mas se Deus acha e se Deus diz, eu recebo o que é de Deus. Eu fico com a palavra do meu Deus, eu fico com o que Deus pensa de mim. Muitos estão se apostatando, muitos estão saindo da casa do Senhor porque estão preocupados com que A ou com que B está falando ou pensando. Mas se você se voltar só para Deus, você vai permanecer na casa do Senhor, você vai permanecer na presença do Senhor. Por isso, muito cuidado com o que você pensa, com o que você fala. Às vezes você vê um irmão ali fraquinho, às vezes você vê um irmão que não dá um glória a Deus, que não dá um aleluia, e às vezes você quer julgar. Mas nós, meu irmão, não temos esse poder de julgar. Quem julga é o nosso Deus. Nós só podemos orar, clamar pelaquela pessoa, por aquela vida que com certeza está passando por uma grande tribulação, está passando por uma grande aflição, que muitas vezes não tem nem força de abrir a boca e dar um glória ao nosso Deus. Mas você que está vivo, você que tem força, você que o Senhor tem abençoado, glorifica o teu Deus, agradece ao teu Deus, jubila ao teu Deus. É lindo ver a história de Jó, meus irmãos. Quanto mais você lê sobre a história de Jó, mais você fica se pensando: meu Deus, que tipo de crente sou eu? Que tipo de pessoa sou eu? Se você analisar a história de Jó, você não vai encontrar nada que contenha aquele homem. Você não vai encontrar nada que possa fazer com que ele tenha passado por aquele tão grande sofrimento, a não ser a glória do nosso Deus. Tem coisas na nossa vida que nós vamos até nos perder
Não, meu irmão. Tem muitas coisas na nossa vida que é para o Senhor manifestar a glória dele e envergonhar o inimigo. Porque o inimigo, ele fica direto, querendo passar e lançar em rosto do nosso Deus, que nós só servimos a ele por causa das bênçãos. Ele disse para Deus: ora, tu cerca ele de baldes, tu dá bênçãos para ele, como é que ele não vai te servir? E Deus, que conhece o profundo, o oculto e o escondido, disse para o inimigo: toca nele, tu podes tocar nele. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa. O inimigo não tem poder sobre a nossa juventude. O inimigo não tem poder sobre os nossos filhos. Ele não tem poder sobre a igreja do Senhor. Se o Senhor não der permissão para o propósito, Deus não vai deixar o inimigo fazer nada que não seja para glorificar o nome dele. Ele não é mau, ele não é ruim. Muitas vezes você está num processo e você não entende. Quando você tiver uma aflição, se lembra de Jó. Se lembra da história de Jó. Como era Jó? Se você ainda não leu a história de Jó, eu te indico para você ler. Leia a história de Jó, que você vai ver o quão Deus é poderoso, o quanto Deus operou na vida daquele homem e da família dele. E hoje, lê daqui, tem uma parte que fala que Jó diz: eu me lembrava de quando os meus filhos estavam ao meu redor. E aquilo ali me tocou tanto, irmão. Porque tem vezes que você vai se lembrar daqueles que não estão mais aqui, daqueles que não fazem mais parte da nossa história. Mas em tudo, Jó glorificou o nome do Senhor. O inimigo tentou de todas as maneiras para que Jó viesse blasfemar, para que Jó viesse deixar a Deus. Mas ele não, ele ficou firme, ele perseverou, ele resistiu às afrontas do inimigo. E hoje nós estamos vendo quantos, por qualquer coisa, coisas banais, saem da casa do nosso Deus, abandonam o nosso Deus, deixa a presença do nosso Deus. Nós temos irmãos que se firmar na rocha, que é a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra, vamos deixar a palavra entrar, penetrar e fazer morada no nosso coração. É essa palavra que nos sustenta naquele momento mais difícil. Nós lembramos da palavra de Deus. Você pode até gostar dos louvores, você pode até amar os louvores, mas o louvor não te sustenta. O louvor não liberta. O que liberta é a palavra do Senhor. O que mantém você de pé é a palavra do Senhor. E até os louvores que são inspiração do nosso Deus, ele fala da palavra para mostrar o quanto a palavra é importante. A palavra, ela tem sempre que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a palavra do Senhor, que nós sabemos que é a inspiração, a boca do nosso Deus falando aqui na terra. A palavra do nosso Deus. E ali Jó passou por aquele momento, todos nós sabemos. Jó era abastado, Jó era abastecido, Jó tinha muitas riquezas, ele era muito bem sucedido. Mas uma coisa linda, ele não retia as bênçãos, ele ajudava o necessitado, o órfão, a viúva, o desprezado,
você. Não é a carne que chegou, mas Deus que está em você que chegou. E aquele ambiente teve que ser mudado. Assim era Jó. E Jó estava lembrando, ó Senhor, como era lindo, como era maravilhoso aquele tempo. E Jó não sabia o que Deus já tinha preparado para ele. Eu e você não sabemos. Hoje nós sabemos porque nós já estamos lendo a história final de Jó. Nós sabemos o que Deus fez, mas para Jó era muito difícil. Ele procurava na mente o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei. Os meus filhos davam festa, eu ia lá e sacrificava, pedindo perdão a Deus. Poderiam eles ter pecado contra o nosso Deus. Todo dia Jó sacrificava, pedindo perdão a Deus, e ele não entendia. E assim, meu irmão, muitas coisas nós não vamos entender, mas nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos testemunhar do poder de Deus. O que o inimigo pensava que ia ser vergonha, o inimigo pensava que ia destruir, acabar com o amor e a comunhão com Deus de Jó. E ele se enganou. Você pensa que o inimigo está feliz com a tua intimidade, com a tua entrega, com a tua renúncia, aquilo que você faz para Deus? Senhor, hoje eu vou fazer um jejum, porque eu quero te agradar. Senhor, hoje eu vou louvar esses hinos, porque eu quero te agradar. Senhor, hoje eu vou orar, porque eu quero te agradar. Senhor, eu vou ler tua palavra, porque eu quero te agradar. Senhor, eu vou ali levar uma palavra, uma oração, porque eu quero te agradar. Quando você faz isso, meu irmão, o inimigo fica furioso. E é claro que ele vai tentar. É claro que ele vai armar. Mas quando a palavra nos diz, ele pode até vir por um caminho, mas por 7 ele tem que bater em retirada. Eu estava lá em casa muito atenta, porque quando o Senhor nos chama para fazer a obra dele, nós temos que vigiar. Porque em algum momento o inimigo ele vai armar alguma coisa. E já bem na hora da gente vir, o Emanuel correu ali, eu fui pegar ele, e quase, meus irmãos, que ele deslocava o dedo dele. Ele bateu assim com força e ficou com a mão paralisada. Eu fiquei com medo ali dele ter desmentido, ou ter deslocado, ou feito alguma coisa. E aí eu já comecei a clamar o sangue de Jesus e a repreender. E o meu esposo estava lá e ele já quis se exaltar. E eu, Senhor, vem aqui, Senhor. E quando a gente vinha, sempre vem por esse caminho andando, que nem o meu filho estava hoje para me trazer. Andando por esse caminho, o menino saiu desembestado, correndo no meio do mundo. E eu, e agora, como é que eu vou correr pegar esse menino? E tinha uns rapazes ali na frente, eu segurei esse menino, pelo amor de Deus. E ali o rapaz segurou. E eu pude ficar segurando na mão dele. Irmãos, não é fácil. Quando você se propõe, Deus, eu vou fazer. Eu quero fazer para te agradar. Eu quero fazer para a tua glória. O inimigo se levanta, mas ele nunca será vencedor. Ele nunca será vitorioso. Por isso o Senhor vem dizer para mim e para você hoje: meu filho, minha filha, não sente para lamentar. Não sente para chorar. Não sente para trazer lembranças do tempo antigo, mas sim começa a se alegrar com o que eu estou fazendo na tua vida. Como você está diferente hoje. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, o Senhor vai dizer para mim e para você no versículo 18 e 19: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos.